Oi, pessoal. Hoje nós estamos falando sobre ainda Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 não está falando sobre a criação dos céus e da terra, mas dentro dessas palavras, Deus escondeu o seu coração. Mas se vocês abrirem seu coração, vocês vão poder enxergar o coração de Deus. E dentro dessas palavras, vocês vão descobrir o coração de Deus. No livro de Ruth aparece uma mulher chamada Noemi. E essa mulher, ela era mais inteligente e mais esperta do que as outras pessoas. E um dia a fome veio na terra de Belém, onde ela morava. E quando a fome veio, a Noemi fez diferente de todas as mulheres de Belém. Então todas aquelas mulheres de Belém estavam sofrendo por causa da fome, mas porque Noemi era inteligente, esperta, ela rapidamente se mudou para Moabe, onde tinha muita comida. E Moabe não tinha fome e tinha muita comida. E Noemi morando em Moabe, o que ela pensou? Nossa, a gente fez muito bem ter vindo para cá. Aqueles bobos estão ainda em Belém e vão morrer de fome ali. Eu fiz muito bem de ter me mudado para Moabe. E assim, pouco a pouco, ela, pensando que estava fazendo bem, ela começou cada vez ficar dependendo de si mesma. Aí, depois de um tempo, o marido dela morreu. E a Noemi deve ter ficado muito triste. Mas ela ficou bem assim, fria, né? Ai, não posso ficar assim só porque meu marido morreu. E pensou profundamente. Eu tenho que fazer meus filhos casarem. E quando eu tiver noras, eu vou ficar muito feliz. Então, Noemi viveu com esses métodos. Por 10 anos, Noemi viveu assim. E vivendo assim por 10 anos, o marido morreu, os 2 filhos morreram. E um dia Noemi recebeu a oportunidade de pensar um pouco sobre a sua pessoa. Eu pensei que eu era mais inteligente, mais esperta do que as outras pessoas. Eu pensei que eu fazia melhor que as outras pessoas. Mas veio uma praga que não foi para outras pessoas. Então a Noemi percebeu o quê? Ela descobriu que existe um quarto onde Deus abençoava e um quarto onde Deus amaldiçoava. E a Noemi percebeu que agora ela estava no quarto onde Deus somente podia amaldiçoar. E por mais que ela fosse inteligente, esperta, ela podia descobrir que naquele lugar ela somente poderia receber maldição. E a Noemi, percebendo isso, ela queria se mudar novamente para um quarto onde Deus abençoaria. Então, jogando fora todos os seus métodos humanos e dependendo de Deus, ela começou a voltar para Belém. Então, ela trocou os seus passos que estavam em Moabe para voltar para Belém. Então, se a gente falar objetivamente, não só trocou os seus passos, né, mas trocou o seu coração. Então, quando as pessoas pecam diante de Deus, as pessoas, elas nasceram no mundo com um coração diferente do coração de Deus. Então, parece que o ser humano está vivendo com um coração fiel e zeloso, mas, na verdade, as pessoas estão vivendo sendo arrastadas por Satanás. Então, as pessoas, elas devem se libertar disso. Em Gênesis capítulo 2, é sobre isso que está falando. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 15.
E tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos pensar um pouco sobre essa palavra. A outra vez a gente falou do rio que saía do Éden. E essa água do rio, ela regava todo o jardim. Nós falamos sobre isso a última vez. E falando sobre essa palavra, nós falamos que o rio que saía do Éden, ele regava toda a terra. Assim como esse rio que saía do Éden e regava todo o jardim. Então, o rio da palavra de Deus, se fluir no coração do homem, essa palavra vai regar todo o coração do homem. E em Jeremias 17 está escrito o quê? Que tem pessoas que são como o espinheiro, mas o coração que depende do Senhor é como a árvore plantada junto às águas. Então, a mesma coisa que fala em Salmos capítulo 1. Então, a árvore que foi plantada ao redor, perto da água, ela é regada por essa água. Então, essas pessoas que têm esse poder vêm da onde vem do rio. E essas pessoas são bem-aventuradas, mas não segue o pensamento dos malvados. Não fica no caminho dos malfeitores. Então, fica no caminho diferente deles. Então, que palavra é importante aqui? Assim como o rio saía do Éden e regava todo o jardim, então, fala sobre o mundo, sobre o coração de Deus que flui para nosso coração e rega o nosso coração. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, e o Senhor... E Deus, daqui está escrito no versículo 15, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim ao Éden para o cultivar e o guardar. Por que Deus conduziu o homem para o jardim do Éden? Porque Deus fez com que o homem cultivasse e guardasse o Éden. Então, vamos falar sobre isso. Então, agora em Gênesis capítulo 2, é antes do pecado entrar. Aqui Deus criou o homem. Deus, ele soprou, ele fez entrar o fôlego de vida nos homens. Então, o homem tinha o mesmo coração de Deus. E assim como o rio que sai do Éden e regou todo o jardim, então Adão e Eva também receberam o coração de Deus e estavam sendo movidos através disso. Quando o coração de Deus fluiu para dentro de Adão, Deus fez com que Adão ele guardasse o jardim. Com certeza, Deus fez o Adão guardar esse jardim. Então, se o coração de Deus e de Adão são um, então não tem diferença entre Adão guardar o jardim ou Deus guardar o jardim. E depois disso, qual o comando que Deus deu? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Dentre todas as árvores frutíferas, você pode comer tudo livremente. Mas, exceto de uma árvore. Qual é? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, no coração de Adão e Eva, eles não tinham um outro coração senão o coração de Deus. Porque no coração de Adão não tinha outro coração senão o coração de Deus. Qualquer coisa que Adão decidisse, independente do problema que ele se deparasse, independente de como ele governasse o jardim,
Independente de como ele guardasse o jardim, de onde esse seu coração veio? Veio do coração de Deus. Então, independente do que ele fizesse, ele estava trabalhando com o coração de Deus. Deus falou sobre a parábola dos talentos. Quando um homem foi para uma terra distante, e de acordo com a habilidade dos seus servos, para uma pessoa deu 5 talentos, e para outro deu 2 talentos, e para outro deu 1 talento. E o senhor foi para uma terra distante. Então, o homem com 5 talentos, o que ele fez? Ele saiu na hora e foi negociar esses 5 talentos. Ele não só ganhou 5 talentos do seu dono, mas ele ganhou o coração do dono. Porque ela conhecia o coração do dono, que queria que ele negociasse. Então, ele pegou o talento do dono e com o coração do dono, ele seguiu a vontade do dono e fez o negócio. E esse negócio que ele fez, no corpo dele, ele é o servo que está fazendo, mas é a mesma coisa que o dono está fazendo. Mas o homem com 2 talentos, o que ele fez? Ele recebeu 2 talentos do dono. Mas ele não conheceu o coração do dono. Ele recebeu 2 talentos. E como o dono foi para uma terra distante, o que eu tenho que fazer? Ele não sabia o que fazer. Mas ele foi ver o que o homem com 5 talentos estava fazendo. Porque ele é um homem que tem o coração próximo do dono. E o dono sempre está dependendo dele. Mas vendo que o mestre deu 5 talentos para ele e 2 para mim, ele é uma pessoa muito mais próxima ao dono do que eu. Eu não conheço muito bem o coração do dono. Mas porque ele conhece bem o coração do dono, é só eu fazer como ele faz. Então, é assim o que a Bíblia fala. Okay? O homem que recebeu 2 talentos fez igualmente. Ele fez igualmente o homem que recebeu 5 talentos. O homem que recebeu 5 talentos, ele recebeu com o coração do dono e fez exatamente como esse coração. O homem que recebeu 2 talentos, ele não conhecia o coração do dono. Mas ele foi ver o que o homem com 5 talentos fazia. E ele sabia que o que o homem fez, que ganhou 5 talentos, ele tinha o coração do dono. E ele recebeu esse coração do servo que recebeu 5 talentos. E ele foi da mesma forma e negociou os 2 talentos. E ele pôde ganhar mais 2 talentos. Mas e o homem que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele recebeu 1 talento. Com certeza era o talento que pertencia ao dono. Ele recebeu o talento, mas ele não recebeu o coração do dono. Quando ele não recebeu o coração do dono, então, entre as pessoas que recebem o coração do dono, tem uma pessoa que recebeu 2 talentos e a pessoa que recebeu 1 coração, não recebeu o coração do dono. Então, o homem com 2 talentos e 1 talento não receberam o coração do dono. Então, o homem que recebeu 2 talentos não recebeu o coração do dono, mas ele procurou pelo coração do dono. Ele descobriu o coração do seu dono através do homem que recebeu 5 talentos. Então, o homem com 5 talentos, ele recebeu o coração do dono e negociou os 5 talentos. Mas o homem com 1 talento, ele não tinha o coração do dono e ele nem procurou por esse coração do dono. Ele não procurou o coração do dono. Então, a pessoa que recebeu 1 talento, com certeza recebeu o talento do dono. Então, numa mão, ele tinha o talento do dono. E ele, quando ele não sabia o que fazer com esse talento, ele não sabia o objetivo do dono ter dado esses 2 talentos para ele. Então, ele seguiu o seu próprio pensamento. O que recebeu um talento. O meu dono, ele é muito
Ele é muito forte, ele colhe, ele é conservador, que ele não perde. E tudo que ele ganha sem investir nada. Então, ele não conhecia o coração do dono. Ele imaginou o coração do dono. Ele não recebeu o coração do dono. Ele presumiu sobre o coração do dono. E ele seguiu o seu próprio pensamento e enterrou o talento na terra. O homem que recebeu 5 talentos recebeu exatamente o coração do dono e fez assim. Mas o que recebeu 2 talentos não tinha o coração do dono. Mas ele procurou pelo coração do dono. E ele descobriu o coração do dono e fez conforme o coração do dono. O que recebeu 1 talento, não com o coração do dono, mas ele fez com um coração diferente. Então, no livro de Gênesis, antes de Adão e Eva cometer pecado, então, no coração do homem não tinha eles tinham um coração diferente do de Deus. Eles não tinham um coração diferente do de Deus, porque eles não tinham um coração diferente do de Deus, porque qualquer coisa que o homem quisesse fazer, eles faziam de acordo com o coração de Deus ou não faziam. Eles tinham que decidir entre os dois. Mas o que Deus se preocupou? Deus se preocupou que entrasse um coração diferente do coração de Deus no homem. O coração que entrasse o conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, então o homem julgaria, ele decidiria, veria esse tipo de conhecimento dentro deles. Então, se o homem não tiver o seu próprio conhecimento de julgar e decidir, ele não vai julgar, ele simplesmente vai viver recebendo o coração de Deus. Mas se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque vai entrar a sabedoria do bem e do mal, então o homem vai poder julgar. Então, vai poder aceitar algo ou vai poder rejeitar algo. Então, vai chegar a habilidade de julgar. E Deus estava se preocupando com isso. E quando o homem tem a habilidade de julgar, Deus sabia que o homem se moveria de acordo com o seu próprio julgamento. Por isso Deus falou para o homem, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, esse é o significado da palavra de Deus. Mas, infelizmente, o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim, o que o homem fez? O homem começou a ter sabedoria do bem e do mal. Então, agora, como o homem está vivendo a sua vida? Agora, o homem, de acordo com o seu julgamento, ele está vivendo pelo seu conhecimento do bem e do mal. De acordo com isso, assim como o homem que recebeu um talento, ele jogou fora a vontade do seu dono e, conforme o seu pensamento, ele cuidou daquele 1 talento. Então, dessa mesma forma, veio o conhecimento do bem e do mal para o ser humano e agora o homem está julgando todas as coisas. Mesmo escutando a palavra de Deus agora, Deus, quando Ele falou que ia julgar esse mundo com a água, se o homem não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria aceitado o coração. Deus vai julgar esse mundo com água. Mas, porque o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando esse poder começou a trabalhar dentro do homem, com certeza eles escutaram a palavra de Deus, que Deus julgaria esse mundo com água. Mas eles não simplesmente aceitaram essa palavra. Eles deixaram essa palavra de lado e seguiram o seu julgamento e seguiram esse julgamento. Deus falou que Deus julgaria esse mundo com a água. E no coração do homem veio o julgamento do bem e do mal, que era diferente do de Deus. Embora Deus tivesse falado que ele julgaria esse mundo com a água, mas o homem não aceitou essa palavra exatamente como ela é. Mas eles acreditaram no seu próprio julgamento. Deus falou que vai julgar esse mundo com a água. É verdade que Deus, ele falou isso.
Mas Deus não vai julgar com água. Deus é amor. Por que Deus vai fazer isso? Deus nos ama. Mas é porque nós cometemos muitos pecados. E ele só está falando isso porque ele não quer mais que a gente peque. Agora vamos começar a viver de uma forma bondosa. Vamos nos arrepender bastante. Vamos viver de uma forma boa. Então, o seu julgamento tomou lugar nos seus corações. Se eles não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso não teria sido possível. Mas, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem agora ele tinha habilidade para julgar, ter seu próprio julgamento. Embora esse não seja o julgamento correto, mas o homem agora, ele está fazendo o seu próprio julgamento. Então, ele ter o seu próprio julgamento não é o problema. Mas quando o homem tem o seu próprio julgamento, ele joga fora o julgamento de Deus. Então, quando combina com o seu pensamento, as pessoas aceitam. Então, diariamente, o que Satanás faz? Quando nós tomamos remédio, esse remédio ele serve para beneficiar o nosso corpo. Mas tem alguns medicamentos que são muito difíceis para a gente tomar ou que é muito amargo. Então, esse medicamento é bom para o nosso corpo, mas porque esse medicamento não é bem aceito na nossa boca, para a gente poder aceitar, então eles encobrem esse medicamento com uma capa doce. E quando a gente toma esse medicamento, na nossa boca não é amargo. Porque eles encobrem com um açúcar. Então, por um breve momento, na sua boca você não sente o sabor amargo. Mas quando ele entra no estômago, o açúcar começa a se dissolver. E quando é dissolvido, então essa característica do doce, ele começa, a característica do amargo começa a sair. Porque não tem nada no estômago que sinta o sabor. Então as pessoas simplesmente vivem como se nada tivesse acontecido. Então, eu não sei se é um bom exemplo. Mas Satanás, porque nós não podemos aceitar simplesmente, ele não fala assim pra gente, rouba, mente, mata, fica contra Deus. Ninguém vai cair nessa armadilha, mas para que Satanás ele coloque um coração diferente em nós, da vontade de Deus, ele encobre esse pecado para que a gente possa aceitar esse pensamento. Então a gente aceita, porque parece uma coisa boa para a gente. Não parece que é uma coisa muito má. Então as pessoas, sem pensarem, aceitam essas coisas. Por isso que Judas Iscariotes vendeu a Jesus. Por isso que o Acã, ele pegou as vestimentas do Babilônia e fez a família receber maldição. É assim que Satanás nos arrasta. Então, Satanás faz com que a gente acredite no nosso próprio julgamento. Satanás fez com que surgisse esse próprio julgamento dentro de nós. Através de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, entrou o conhecimento do bem e do mal. Entrou agora a habilidade de julgar. Agora a gente não acredita em Deus, mas a gente acredita na nossa experiência e a gente decide tudo pelo nosso próprio julgamento. E assim traz algo diferente da vontade de Deus. E ele encobre com alguma coisa que é boa, que vem da nossa experiência para a gente aceitar. Então, quando a gente lê o livro de Atos, o apóstolo Paulo pregou o evangelho de Deus. Muitas pessoas ficaram contra o Paulo e o perseguiram.
Jesus veio de Deus. E naquele tempo, as pessoas que diziam acreditar em Deus crucificaram a Jesus Cristo. Esse é o trabalho que Satanás faz. Eles pareciam que acreditavam em Deus, mas Satanás fez com que eles ficarem contra Jesus. Hoje também. Se a gente não tivesse comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, então somente o coração de Deus estaria em nós. E quando a gente estivesse guardando o jardim, se guardasse com o julgamento e a sabedoria de Deus, seria todas as coisas da mesma forma como Deus fizesse. Mas Deus enganou o homem. Fez com que comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deu a sabedoria, deu o julgamento para conhecer o bem e o mal. E fez não com a sabedoria de Deus, mas que o homem vivesse com o seu próprio julgamento. Então, ele fez a gente fazer uma coisa não que é a vontade de Deus, mas que concordasse com o nosso próprio conceito. E ele fez com que a gente aceitasse isso. E a gente, sem pensar, a gente aceita. Por isso, muitas pessoas recebem maldição e destruição. A gente não tem como voltar para aquele tempo de Adão e Eva no Jardim do Éden. Se a gente pudesse entrar na máquina do tempo e voltar para aquele tempo, isso seria tão bem. Então, mas nós não podemos voltar para o tempo de Adão e Eva. Nós cometemos pecado, agora estamos longe de Deus. Mas nós temos uma esperança aqui. Não vamos seguir o nosso próprio julgamento ou experiência. Vamos descobrir o coração de Deus. E recebendo o coração de Deus, e assim como o servo que recebeu 2 talentos, embora ele não soubesse o coração do dono, agora, sabendo o coração do dono, e assim como vivendo não, com o coração do dono, não com o seu... Não, nós também não vamos viver conforme o nosso próprio julgamento e conhecimento, mas se nós vivermos de acordo com o coração de Deus, o coração de Deus também vai fluir em vocês. Assim como o rio saía do Éden e regava todo o jardim, quando o coração de Deus também regar o seu coração, vocês vão se tornar preciosos filhos de Deus. Muito obrigado. A próxima vez falarei mais. Até logo. Tchau.